Nós voltamos, quarto e último bloco dessa entrevista com o Sérgio Condé, presidente da Câmara Municipal de Caratinga. Serginho, a imagem da classe política nunca teve tão suja como atualmente. Você sente isso? Sim, não tem como não perceber isso. A população sente isso. A população está desgastada com isso, sabe? Está sofrendo com isso. Você acompanha nos noticiários, todo dia, sabe, de um determinado lugar, de outro lugar, sabe? Você pega esse escândalo aí da Petrobras, é um absurdo, porque houve quem disse que o escândalo do mensalão é centavos comparado à Petrobras. Gilmar Mendes falou que perto do Petrolão, o mensalão tinha que ser julgado pelas pequenas causas. Entendeu? Olha que absurdo. Um outro advogado, um advogado bem conceituado, sabe, defendendo até uma dessas pessoas envolvidas. Eu não estou entrando no mérito se a pessoa tem culpa ou não, quem sou eu para... Né? Não tem esse conhecimento mesmo. Mas ele falou que qualquer lugar do Brasil é assim, desde pegar uma obra para varrer uma rua, uma licitação para ganhar uma licitação para varrer uma rua, como para construir uma plataforma de petróleo com a maior naturalidade, sabe? Isso é uma coisa que ofende a moral da gente. Inadmissível, inadmissível. Então, aí semana passada mesmo acompanhei uma emissora, um lugar aí no norte ou nordeste do país, foi afastado 8 vereadores, e sabe, com o mesmo problema. Então, eles veem como natural, sabe, e essas irregularidades, essas ofensas às pessoas, ao patrimônio público, e agem com naturalidade, como diz. Mas isso não pode acontecer, isso não deve acontecer, sabe? Isso nós estamos caminhando, como a gente sabe, que por mais que soframos, sabe, por mais que gostaríamos e precisamos de ter um conforto maior, mas as coisas estão melhorando lentamente, acredito que seja através dessa indignação popular, que seja através do judiciário, que vem apertando um pouco mais, apesar que eles se veem barrados com a própria legislação, que são executadas, que são promulgadas, que são feitas pelos congressistas e que são, na maioria das vezes, estão... Pessoas envolvidas nisso. Ainda que através de terceiros, então eles se esbarram nisso e acaba dando mais indignação, mas as coisas estão avançando. Né? Nunca houve, como diz um grande político aí que você mencionou, nunca houve na história desse país... mas nunca houve tanta corrupção divulgada, comprovada. E isso vai fazer com que você tenha mais cuidado amanhã e com seus familiares, com você, para que você não cometa esses erros. E isso está criando uma consciência política maior na população? Sim, eu vejo dessa forma, porque desde uma criança até um adulto, uma pessoa bem esclarecida, hoje tem a sua formação a respeito de corrupção, a respeito dos cargos públicos e avaliam melhor seus candidatos, cobram mais, os candidatos vão para as redes sociais, hoje uma grande ferramenta em prol da sociedade, assim como a imprensa. Serginho, e de certa forma, o que atinge Brasília acaba respingando no Estado e também nos municípios. E como é que você, nesse período, a presidência da Câmara, vai tentar limpar essa imagem que acaba acontecendo também, todo mundo achando que todo vereador é ladrão, todo vereador é corrupto. Olha, na verdade é o seguinte, eu vou fazer uma comparação, sou ruim de comparação como de piada, eu gosto muito de piada e sou péssimo. Gosto muito de rir, né? Isso, mas eu vou fazer uma comparação, você pega um fecho, você pega um galinho seco de uma árvore, você faz assim com ela e quebra facilmente. Você pega dois galhozinhos, você vai quebrar também. Você pega 5, pega 10, pega 20, você não quebra. Então, qual que é essa comparação? Você não vai quebrar mais. Eu me convencendo que eu não posso, por questões legais, sobretudo questões legais, mas sobre questões familiares, sobre questões morais, sobre questões éticas, enfim, sobre tudo, que eu não devo me corromper, que eu não posso me corromper. E você tendo o meu exemplo, vai ser mais um,
outro tendo o nosso exemplo, vai ser mais um. E a população também sabendo disso. Porque sabe que de fato acontece a corrupção de forma... Eu que disse há pouco que não deveria generalizar, mas ela acontece de forma generalizada. Um certo cidadão me pediu que eu conseguisse asfaltar, junto do prefeito, a rua dele. E esse é fato verídico, foi recente, ele continua precisando desse benefício, merece, precisa, é obrigação do município. Entretanto, ele está numa condição, a casa dele está numa condição que a rua dele em si está no chão, propriamente dito, não tem calçamento, não tem infraestrutura nenhuma, mas o bairro ao lado, a rua ao lado, tem. E ele pediu que eu fizesse a rua dele. E eu mostrei as dificuldades, protocolei na Câmara, nós já pedimos providência, já aprovamos, caminhei ao prefeito, tenho pedido, levei o prefeito lá e tal, fiz tudo certinho. Passado, que está a minha alçada. Passado uns 30 dias, ele me ligou, você podia vir aqui, Carlos, eu preciso falar com você. E eu fui. Aí ele pegou e me disse assim, se estiver me ouvindo, ele sabe que é para ele. Não fez nada de errado, mas, sabe, ele pegou e virou para mim e falou assim, olha, mas da minha casa a esse bairro do lado, a essa rua do lado, são só 8 metros. Se você puder fazer o menos aqui, quando puder fazer o outro lado, você faz. É uma maneira Sim. de corrupção. Então, nós temos que nos esperar, sabe, nesses exemplos, nesses maus exemplos que estão aí, para não fazer da mesma forma. Não podemos fazer, a sociedade não aguenta, não admite e não pode mais sofrer com isso. Agora, transparência. Você vai aplicar transparência na gestão financeira da Câmara, principalmente? Hoje, com certeza. Hoje, na cidade, salvo me engano, na cidade acima de 50 mil habitantes, por lei, existia o portal de transparência. Então, a Câmara tem esse portal de transparência e todas as ações da Câmara vai passar por lá sim, vai ser divulgada no portal de transparência. Além do portal, como é que você pretende mostrar para a população os gastos da Câmara, mostrar como é que está a realidade da Câmara? Olha, eu preciso, porque a gente precisa ganhar voto, principalmente de vereadores, você disse muito bem aqui, que é da dificuldade, eu quero fazer uma administração muito coletiva, sabe? Muito próxima da mesa e também dos 17 vereadores. Então eu vou entrar em contato com eles, nós vamos conversar muito e talvez eu crie um mural, que já até existe na Câmara, sabe? E tanto e tanto tempo eu divulgue ali durante alguns dias aquela despesa naquele período, sabe? Não precisa ficar o tempo todo, porque vai estar no transporte transparência e quem quiser também pode ir lá, porque é público, tem que ser público, quem quiser ir lá e pedir, não terá também dificuldade em receber. Claro, sempre vamos respeitar os trâmites legais. Se for o caso do contador, se for a alçada dele, a entregar isso, protocolando, pedir lá, se levar 2 dias, com 2 dias vai ficar pronto. Isso. Se tiver que ser na hora, vai ser. Se puder ser na hora, será na hora. Agora, Serginho, uma coisa. Nos 2 últimos anos, nós tivemos aí a abertura de algumas CPIs que elas não prosperaram. Como é que está a situação? Como é que você vai fazer nesse início de mandato para olhar a situação das CPIs? Olha, Deus, CPI, eu falo o seguinte, se ela não for, porque nós temos uma CPI lá na Câmara, né? Se ela não for concluída agora no término do mandato do atual presidente, e tem tempo para isso, sabe? Ela está vencendo o tempo dela. Se ela não for concluída, então logo a gente assume, nós vamos estar em recesso, mas eu vou estar presente e eu vou estar convocando, ou convidando, prefiro convidar, mas se for o caso, convocar sim, a comissão da CPI para chegar nessa finalidade e imediatamente transparecer para a sociedade e mostrar qual foi o resultado atingido. Uma vez instalada, ela tem que ter um fim, né? Ela tem que chegar a uma conclusão final e deve, em respeito à população que tem conhecimento dela, saber o que se concluiu dessa investigação, dessa CPI. Tem político que treme de medo quando ouve falar em CPI. O que você acha da CPI? Olha, quando eu comecei a dizer agora a respeito, eu pensei em falar e me contive. Porque podem não me entender bem, sabe? A nossa cidade, uma cidade interior,
sabe? O que a gente ouve falar em CPI fora, que você lê, às vezes, em livro, que é uma comissão parlamentar de inquérito. Ela não tem um caráter condenativo, longe disso. Ela tem o caráter de investigar mesmo. Né? Comissão parlamentar de inquérito. Você vai montar um inquérito, você vai montar um processo, você vai investigar aquilo ali e chegar a um consenso, chegar a uma finalização, uma comprovação se houve aquele dano mencionado onde houve o pedido ou não. Contudo, que é a parte que eu disse que eu me contive, é o seguinte: por se tratar de uma cidade de interior, ainda na sua maioria, eu ouso dizer, peço perdão se eu estiver errado, não erro de conveniência mesmo, mas eu ouso dizer que quando se fala em CPI, quer-se a condenação. Então, eu gostaria, porque nós temos esse papel, falar do mesmo jeito que fala que a CPI é só um caráter investigativo, mas é esquecer que o nosso papel também é fiscalizar, que nós temos o poder, aí sim é um poder conferido a nós temos um poder de chegar em determinada repartição, respeitando os prazos legais, é claro, mas de pedir tudo o que podemos. Sabe, tudo que quisermos, tudo que acharmos necessário, que acharmos que pode esclarecer aquela dúvida ali. Então, com isso, eu tenho medo de CPI, porque se chegar lá na frente, olha que eu não faço parte da comissão, não fui escolhido, se fosse faria, não faço parte da comissão, e nem assinei. Mas eu tenho medo, por exemplo, que se chegue à conclusão de que não leve a um afastamento, de que não houve dolo, que não houve, sabe, verdadeiramente erro, que leve esse afastamento, aí grande parte, repito, não são todos, longe disso, mas uma grande parte, os vereadores foram comprados. Os vereadores, houve, pelo menos aquela rua que o Serginho falou no programa da Edilson, de entrevista, e asfaltou lá para ele, então por isso que não votou. Então a minha preocupação é essa, lembrando que não sou contra, sabe? Eu tenho preocupação, mas lembrando que nós temos o papel, o dever e o poder de buscar qualquer documentação antes de se instalar uma CPI. Então, quando houver esse pedido, caso haja esse pedido, que ele seja bem fundamentado, que as dúvidas sejam bem grandes, sabe? Que as incertezas sejam bem grandes, para não trazer desgaste para o próprio legislativo. Certo. Serginho, eu queria agradecer a sua presença no nosso programa. Desde já desejando você um Natal muito bom, um bom final de ano e principalmente 2015, 2016 de muito trabalho e que Deus esteja abençoando, orientando, que você tenha todas as condições de fazer um bom trabalho à frente do Legislativo de Caratinga. Olha, eu agradeço a oportunidade, o meu desejo esse, quero aproveitar também e desejar um Feliz Natal a todos de Caratinga, a todo mundo, sabe? E um próspero ano novo, com muitas realizações e antecipar para vocês que o meu maior objetivo é mostrar a transparência da Câmara, a honestidade daquela Câmara, sabe? E o nosso poder, o nosso papel, sabe? Junto à sociedade. Então, com isso, nós vamos ter um mandato alegre, um mandato sólido e onde a população, não tenha dúvida, não vai ficar insatisfeita, não vão falar por aí, olha, mas também quem que foram eleger presidente da Câmara. Muito obrigado a você pela oportunidade. Bom, e assim nós chegamos ao final de mais uma entrevista, marcando um próximo encontro para a próxima semana com outro convidado. Um abraço e até mais.